bem, a gente chegou então no último vídeo sobre a parte da organização do GTD. Uau, hein, gente? Essa parte é a maior mesmo, porque já que a gente está falando de instalação, a gente fala muito de organização, porque a organização é onde a gente insere as informações no nosso sistema. E eu não poderia deixar de falar de organização sem falar desse item que é tão útil e tão legal, que são as checklists. Checklists, na verdade, são arquivos de referência. Então lembre-se sempre que o que tem em checklist são coisas que não demandam ação, são simplesmente listas de verificação. A gente fala sobre checklists aqui no livro a partir da página 221. Do livro do GTD. Quando o David Allen fala em checklist, ele também fala que, em essência, qualquer lista é uma checklist. Mas a maneira para a qual a gente vai utilizar checklists aqui é para garantir que você não esteja esquecendo de nada em determinado assunto ou coisa que você for fazer. Procedimentos, tutoriais, passo a passo. Para falar a verdade, eu acho essa parte aqui do livro muito filosófica e reflexiva, sabe? Então eu grifei algumas partes aqui do livro que trazem uma definição bem útil assim para checklists. Na página 225 tem um parágrafo que ele fala assim, ó: você já precisou passar por algum processo fixo para gerenciar um tipo específico de transação financeira ou se conectar a um novo software e teve a experiência de se perguntar, peraí, o que eu tenho que fazer agora? Em qualquer uma das situações em que você pode querer ou precisar repetir procedimentos, precisará de um checklist. Ou seja, comprei um celular novo. Quais são os procedimentos que eu tenho que fazer para quando eu compro um celular novo? Os aplicativos que eu tenho que instalar, logins que eu tenho que fazer, enfim, procedimentos. Então você já começa a ver que checklists são muito úteis para atividades e projetos recorrentes. Outra coisa que ele fala aqui, quanto mais nova for a situação, maior é o controle exigido. Então, por exemplo, ele comenta aqui na página 225 que teve diversos momentos na vida profissional dele que ele teve que assumir outras áreas que ele não se sentia muito confortável. E aí, para ele conseguir manter o controle dessas atividades, ele criou checklists que o apoiavam. Então, na verdade, as checklists nos ajudam a fazer aquilo que normalmente a gente já faz no piloto automático. Então, vou dar um exemplo bem mundano, assim. Você quer implementar uma rotina de limpeza e arrumação da sua casa. Mas como você está implementando, esse negócio ainda não está super confortável. Não é uma coisa que você faz no piloto automático. Então, você pode ter checklists que te apoiem. Então, coisas que você tem que limpar e arrumar todos os dias, toda semana, todo mês. Tudo isso são checklists, não são ações. É claro que você pode inserir nas suas listas de próximas ações, incluindo o calendário, lembretes para olhar essas checklists. Então, por exemplo, na sua função atual, no seu emprego, no seu trabalho, você pode ter uma série de procedimentos que você precisa fazer todos os dias para garantir que o seu trabalho está sendo feito bem feito. Então, você pode ter uma checklist ali de procedimentos diários que você tem que fazer. Isso não precisaria entrar no seu calendário, apesar de serem ações recorrentes, entre aspas. Na verdade, são procedimentos que você já deveria estar fazendo piloto automático, então você usa essa checklist só para verificar se você está fazendo mesmo. Imagina você lotar o seu calendário de, sei lá, 8 itens com recorrência diária, vai ficar horrível. Vale mais a pena você ter uma checklist com esses procedimentos e no máximo inserir no calendário para olhar todo dia, mas sinceramente, se você tem que olhar todo dia, eu já recomendo que você tenha um modo de mais fácil acesso. Você pode inserir um lembrete no calendário? Claro que pode. Ou você pode inserir na lista de próximas ações com recorrência diária, especialmente no Todoist é muito fácil de fazer isso. Aqui na página 226 ele dá outras ideias de checklists que podem ser úteis, tá? Ele fala, por exemplo, checklist de viagens, plano de exercícios. Aí ele é engraçado, né? Porque no livro tá assim, plano de exercícios, programas de treinamento de resistência muscular. Você olha isso e às vezes não quer dizer nada. Mas, por exemplo, na academia que eu treino, eu recebo 2 folhinhas, eles imprimem lá, com 2 programas de exercício para eu alternar. Como eu vou todos os dias, então cada dia eu faço um treino. Isso são checklists. Então eu tenho isso, na verdade, digitalizado no meu Evernote, porque eu consigo acessar pelo celular, eu não fico esquecendo o papelzinho. Nada contra o papelzinho, mas eu sempre esquecia. Então eu digitalizei e passei pro celular. Isso é uma checklist. Se a sua nutricionista te deu um cardápio e opções de coisas que você pode comer diariamente, isso também é uma checklist. Passo a passo da revisão semanal do GTD é uma checklist. Pessoas com quem você quer manter contato, você pode ter uma checklist com o nome dessas pessoas também. Lá no vídeo sobre incubados, eu falei pra vocês que eu ia retomar aqui uma coisa que ele fala na parte do Algum Dia Talvez. Na página 215 do livro, ele fala de algumas categorias especiais de Algum Dia Talvez que na verdade estejam mais indo para checklists do que para Algum Dia Talvez, mas fica totalmente ao seu critério como você quer organizar. Não demanda uma ação anyway, tanto faz onde você vai organizar. Então, por exemplo, você pode ter receitas a testar, atividades para fazer com os filhos, livros para ler, músicas para baixar, filmes para
para assistir, ideias de presentes. Esse assunto de checklists é muito extenso, gente. Se você buscar ideias para checklists na internet, você vai encontrar um mundão de coisas. Para mim, a coisa mais importante de todas é: checklists são listas de verificação, de referência, não são lembretes de ações. Se você tem uma aproximação, essa aproximação deve estar no seu calendário, na sua lista por contexto ou em aguardando resposta. Depois, quando eu mostrar o meu sistema, eu vou mostrar algumas listas, algumas checklists que eu tenho também. Mas só para vocês terem uma ideia, no Evernote eu tenho uma pilha chamada checklist, uma pilha de cadernos e vários cadernos dentro que daí eu categorizo. Eu tenho então checklists para casa, checklists pessoais, checklists de produtividade, checklists de trabalho, que tem coisas do tipo: o que eu tenho que fazer quando eu for publicar um vídeo novo no YouTube? O que eu tenho que fazer quando eu for publicar um post novo no blog? Checklist de viagens, eu tenho ideias para presentes, projetos recorrentes, então, que daí tem projetos que eu faço sempre, então volta às aulas do meu filho, declarar o imposto de renda, toda vez que eu vou viajar pra praia, toda vez que eu vou viajar pra montanha. Eu tenho uma outra checklist que eu adoro, que também foi dica do David Allen, chamada Próxima Vez Em. Daí eu tenho uma nota pra cada lugar que eu volto com uma certa frequência, porque quando as pessoas me indicam coisas pra fazer nesse lugar, daí eu verifico essa checklist. E aí só pra constar, né, gente, como eu já falei que eu tô migrando não, já faz algum tempo, mas nessa série de instalação eu continuo nessa migração pro Trello. Então eu tenho um quadro no Trello chamado checklists, onde eu tenho uma coluna para cada uma dessas categorias que eu acabei de citar, que antes eu fazia no Evernote e agora eu continuo fazendo no Trello. E eu queria aproveitar para dar um exemplo prático aqui de uma dúvida que eu recebo em quase todos os vídeos quando eu falo sobre checklists, e até quando é sobre outros assuntos, que as pessoas me perguntam se rotinas da casa, por exemplo, entram em checklists ou o quê. E, gente, cada item dessa suposta checklist que talvez você tenha, você tem que processar individualmente. Então você coloca lá, lavar roupa. Você vai processar individualmente para ver se isso é uma aproximação que deve entrar ou no seu calendário ou na sua lista de próximas ações. Se for uma coisa que você já faz no piloto automático, faz mais sentido ter realmente uma checklist, porque a checklist não tem nada que demande ação. Ela é uma lista de referência de coisas, né, nesse caso, de coisas que você já faz no piloto automático. Se você tem que ser lembrado de lavar roupa, então isso tem que entrar ou no seu calendário ou na sua lista de próximas ações. Só você pode saber qual dos dois lugares funciona melhor para você. E como eu vou falar aqui na sequência, a gente vai revisar essas checklists toda semana na revisão semanal. É um dos passos da revisão semanal. Então, por que isso é importante? Imagina que você tenha uma checklist de rotina de limpeza completa da casa, que é uma que eu tenho, por exemplo. Eu tenho lá itens que eu preciso fazer de tempos em tempos, mas na revisão semanal, quando eu reviso essa checklist, eu vejo, é verdade, tem que limpar a parte de dentro dos armários da cozinha. Eu acho que eu já posso fazer isso. Eu vou lá e coloco na minha lista de próximas ações. Então, ela funciona como um lembrete de possíveis gatilhos, sabe? É uma lista de referência, entendeu? Então, que eu vou revisar na revisão semanal para ver se algo ali demanda ação ou não, naquele momento que eu tô fazendo a revisão. E aí, quando que a gente verifica essas checklists? Tem um item da revisão semanal que é revise quaisquer checklists relevantes. E aí, quando a gente for falar da revisão semanal, eu levanto mais esse assunto aqui. Será que você consegue identificar situações do seu dia a dia que são recorrentes e toda vez que acontecem você fica falando, eu já planejei isso uma vez, eu já sei o passo a passo disso, tem que ficar lembrando? Se você consegue identificar coisas desse tipo, certamente checklists poderiam ser úteis para você. Por favor, deixa aqui nos comentários como que você costuma utilizar checklists ou se você não usa alguma que pode já ter vindo à sua mente para você criar a partir de agora. Até o próximo vídeo então, e a gente já vai entrar no quarto passo do GTD, que é o refletir.